está chegando. Nasa, nosso próximo ponto agora já que a gente está falando de jogadores que devem permanecer, a gente está sempre falando de jogadores que podem chegar, jogadores que podem sair, também são pauta aqui no Flamengo. O caso do goleiro Hugo Souza, que tem um interesse, que já não é de hoje, do Estoril, que é um time de primeira divisão lá em Portugal. Claro que o campeonato deles é bem diferente, tem apenas 3 equipes grandes, o Porto, o Benfica e o Sporting, mas o Estoril é um time que está na primeira divisão e tem o interesse em ter o Hugo Souza como goleiro. O Nasa, a questão é o seguinte, ele inclusive já andou se despedindo de alguns amigos e provavelmente esse será o destino de Hugo Souza. A ideia do Estoril, esse contrato ainda não está assinado, é ter o Hugo Souza como empréstimo com opção de compra ao final desse período, que provavelmente vai até o final de 2023. Mas mesmo esse acordo ainda não estando sacramentado, você acha que o melhor caminho para o Hugo Souza, independente do Estoril, que é o clube da vez, e provavelmente esse será o destino dele, mas você acha que o Hugo Souza, por tudo que ele viveu no Flamengo, desde o momento em que ele surgiu naquele jogo contra o Palmeiras, na época da pandemia, até hoje, você acha que o melhor caminho para ele hoje é respirar novos ares? Cara, com certeza, porque esses últimos anos, o Hugo, ele não conseguiu se firmar no Flamengo, né? Apareceu como uma grande promessa. Para mim, é um grande goleiro, né? Tem muito que evoluir, mas no meio do caminho, aí, no processo, ele acho que perdeu a tração, né? Ele começou a derrapar e muitas coisas aconteceram. E eu até entendo que é muito complicado alguns momentos de transição na carreira dos jogadores, porque é aquele detalhe. O cara, de repente, ele sai do anonimato, né? Ele estava na posição de quarto goleiro do Flamengo. Então, quando você está na posição de quarto goleiro do Flamengo, você sabe que tem 3 grandes goleiros na sua frente, né? O Diego Alves era o goleiro número 1, né? Então, o cara fica ali, pô, tem um fio de esperança, mas eu vou ter que trabalhar muito para chegar até lá. E, de repente, esse período em que você sai do quarto, aí ocupa o terceiro, depois ocupa o segundo, até chegar o momento de ser titular, é o processo em que você vai maturando, vai amadurecendo, vai aprendendo, e pode ser que o tempo que demore, né, que demande de você sair da quarta opção para ser um titular, isso vai te criando uma casca. E o processo que ocorreu com o Hugo foi absolutamente diferente, né? De repente, ele se viu como primeira opção e o cara que era a tábua de salvação do Flamengo. Quando a responsabilidade é muito grande, né, a cobrança também é muito grande, ainda mais em se tratando do Clube de Regatas do Flamengo. E no meio do caminho ele se perdeu, faltou liga, faltou o que eu acho, né, que sempre os jogadores precisam muito, eles têm 2.000 assessores, mas não tem aquele cara para segurar o balão do cara, né? Então, o jogador ele sai de uma condição de anonimato, com uma grana modesta, de repente começa a ganhar um bom salário, é reconhecido, e ele entra numa que ele pode fazer tudo. Então, falta a figura daquele cara, empresário, pai, sério, né? Porque tem alguns pais que não são sérios e o filho faz um monte de merda e ele fica batendo palma. Não é isso. Amigo não é ser isso. Amigo é o cara que vira para ele e fala, meu irmão, olha só, tá errado, você está exagerando, você está perdendo ponto, você vai perder mais na frente. E foi o que aconteceu com o Hugo. Mas eu acho que é um grande goleiro, tá? Ele tem essa oportunidade de ouro, eu acho que é bacana ele respirar novos ares, ainda mais na Europa, né? Vai jogar ali no futebol português, eu acho que sem essa cobrança, sem esse peso que existe no Clube de Regatas do Flamengo, ele pode se destacar lá em Portugal e, de repente, pular lá para a França, ou, de repente, para a Espanha, para a Itália. Vamos ver. Tudo vai depender dele. Mas eu acho importantíssimo para ele respirar novos ares e para o Flamengo também. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece.
Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.